A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. E mais uma vez eu peço para os irmãos que deem um like, se inscrevam no canal, para que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas e assim possamos cumprir a grande comissão, que é de pregar o evangelho a toda criatura. O texto fica no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 28, que diz assim: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O interessante, meu irmão, minha irmã, que o tema principal da carta de Paulo aos Romanos é justamente a justificação pela fé somente, não pelas obras. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E Paulo está concluindo aqui uma tese que ele está defendendo de que não é as obras da lei que iriam salvar o povo, mas sim a fé verdadeira em Cristo Jesus. Por isso que ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. Hoje nós estamos comemorando, meu irmão, minha irmã, hoje não, no mês de outubro, né? Nós estamos comemorando 508 anos, né, da Reforma Protestante. Né? Na verdade, se comemora, no dia 31 de outubro de 1517, onde ali o monge Martinho Lutero escreveu, afixou ali na porta da igreja de Westminster, ele botou ali as 95 teses dele ali na Alemanha, na porta da igreja, onde ele refutava, onde ele falava e denunciava as heresias da igreja. Aquilo que a igreja estava fazendo, que ele entendia que não era bíblico. A igreja havia se desviado dos caminhos do Senhor. Ele compreendia que a justificação era unicamente pela fé, mas a igreja estava usando a fé das pessoas para promover heresias terríveis, tais como venda de indulgências, né? Vendas de objetos sagrados, né? Pedaço da cruz, ao ponto de venderem até em tubos leite de Maria, né? Coisas absurdas, uma porção do sangue de Jesus, né? Um pedaço da lança, e assim por diante. Então, havia muitas coisas absurdas, e as pessoas, ao invés de colocar sua fé unicamente em Cristo, estavam buscando relíquias, estavam comprando um pedaço no céu, literalmente a igreja estava vendendo, e coisas absurdas acontecendo no meio da igreja. E o que Martinho Lutero queria? Ele não queria fazer uma nova igreja, uma nova instituição chamada igreja denominacional, não. Ele queria que a igreja voltasse à centralidade das Escrituras. Por isso que durante um período foi se desenvolvendo o quê? A declaração de fé da Reforma Protestante, que está baseada ali em 5 pontos, os famosos 5 solas. Sola Escritura, somente a fé, somente Cristo, glória somente a Deus. Então, esses 5 solas, eles foram criados, eles foram desenvolvidos justamente para trazer à igreja a centralidade das Escrituras. E quando nós olhamos para a igreja hoje, meu irmão, minha irmã, o sola Escritura foi deixado de lado. O sola gratia, somente a graça, foi deixado de lado.
O só a fé, somente a fé, foi deixado de lado. O só Cristo também foi deixado de lado. A glória só a Deus também foi deixado de lado. Então hoje o que nós vemos é as pessoas reverenciando, adorando pessoas. Pessoas, meu irmão, minha irmã, usando a igreja para comercializar a fé, assim como acontecia lá com os fariseus no período, no contexto ali de Jesus, no período em que Jesus estava aqui na terra, que ele confrontou muito esses fariseus por conta disso, por conta dessa religiosidade, dessa falsa religiosidade, fazendo da igreja de comércio ao ponto de Jesus chegar e ter que dar chibatada no povo, expulsar o povo do templo. Estão fazendo a mesma coisa hoje. As escrituras estão ficando de lado. O que vale é o que o suposto apóstolo falou. Criaram-se, não se contentaram com só um ministério pastoral. Aí alguém vai e cria, agora eu sou apóstolo. E aí nós sabemos, meu irmão, minha irmã, que esse título de apóstolo não é pensando na missão, porque a palavra apóstolo significa o enviado. Não é isso. É para mostrar superioridade espiritual. Todo mundo sabe disso. E quem não entende isso é porque é muito inocente. Mas a ideia é essa, eles querem mostrar uma superioridade espiritual, ou seja, eu não posso ser apenas pastor, ó que humildade, eu sou apóstolo. E outras heresias foram entrando no meio da igreja. Hoje, as pessoas vendem indulgências de outra forma. Ó, dá uma oferta de 1.000 que Deus vai te abençoar com 10.000. Você quer que Deus abra uma porta de emprego para você? Abre uma prosperidade na sua empresa? Você precisa fazer uma oferenda a Deus, um sacrifício a Deus, dar uma oferta para Deus, para que Deus possa te abençoar. É a teologia da retribuição. Ó, eu dou algo material para Deus para que Deus possa me dar alguma coisa. O sola fé, o sola graças foi deixado de lado. Então, para me salvar, eu preciso dar algo para Deus, eu preciso fazer um sacrifício para Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, meu irmão, minha irmã, o único sacrifício que Deus exige de cada um de nós é arrependimento dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É isso que Deus quer de cada um de nós. Eu fico imaginando, meu irmão, minha irmã, se Martinho Lutero vivesse, estivesse vivo hoje, nos nossos dias, ele teria que escrever muito mais do que 95 teses, porque é muita heresia que está no meio da igreja. E o pior é que nós não podemos nem fazer uma reforma, uma nova reforma protestante. Por quê? Porque as igrejas que se dizem protestantes, as igrejas, elas são divididas em várias lideranças, várias ramificações. Então não tem como fazer uma grande reforma no meio do povo evangélico. Cabe a nós, cada um dentro da sua denominação, dentro da instituição em que você faz parte, tentar mudar isso, pregando o evangelho, mostrando para as pessoas que elas precisam voltar à centralidade das escrituras. Que não é a água que traz de Israel, o sal grosso de Israel, a porção de terra do deserto lá de Israel, não sei de onde, água do Rio Jordão. Coisas absurdas. E as pessoas levando para a igreja para vender. Desculpa a expressão, meu irmão, minha irmã, para vender para os trouxas. Por quê? Porque as pessoas compram aquilo ali como se fosse algo sagrado. E muitas das vezes é água da torneira. Os caras vão lá, filmam e depois pegam na torneira e passa para o povo. Eles não vendem descaradamente, não.
Mas o que eles fazem? Para você pegar aqui a porção da água de Israel, você tem que dar uma oferta, você tem que ser um ofertante, é o voto que você faz para Deus. Voto dos 300, voto dos 400, e aí cada um leva a sua porção da sua relíquia para botar lá na sua casa, que vai atrair bênção. Ou seja, só Jesus não é o suficiente. É Jesus e mais a aguinha do Rio Jordão. É Jesus e mais o sal lá do Mar Morto. É Jesus e mais uma porção de terra onde Jesus foi crucificado. É Jesus mais a toalhinha do apóstolo que eu levei para casa. É Jesus mais a almofadinha que eu peguei do apóstolo. É Jesus, mas eu preciso adorar o meu Deus aqui na terra, que é aquele que está me guiando você, meu irmão, minha irmã, para o inferno, infelizmente. Porque esses tais, eles são reconhecidos biblicamente como cães. A Bíblia chama tais homens de cães. Paulo vai dizer, ainda que desça um anjo do céu, ou um de nós pregue um outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito. Então a Bíblia chama esses caras de cães e malditos. Não sou eu que estou falando, não. E eles estão conduzindo milhares de pessoas a passos largos para o inferno, porque estão vivendo um cristianismo sem Cristo. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, urgentemente, cada um de nós, nas nossas igrejas, nas nossas denominações, fazer uma reforma, trazer à igreja a centralidade das Escrituras, não aceitar qualquer vento de doutrina que a liderança da igreja venha trazer para a igreja, para descaracterizar a igreja. Muitos fizeram isso. Igreja que há pouco tempo era uma igreja bíblica, hoje virou um clube motivacional, porque o camarada foi lá para outro país, foi em São Paulo, foi não sei aonde, atrás dos semideuses que estavam aí consagrando apóstolos, e esse apóstolo voltou para a igreja e transformando a igreja no clube motivacional. Por que clube motivacional? Porque é esse evangelho que eles pregam. É evangelho motivacional. Todo o ambiente é preparado para te emocionar, para te motivar. Não é um evangelho de confronto, não é um evangelho de transformação que exige santificação, mudança de comportamento, não. É o evangelho do tudo posso naquele que me fortalece. É o evangelho do voto, do voto, do voto e do voto. Mas não é o evangelho que João Batista e Jesus pregava, quando João Batista dizia: arrependei-vos, raça de víbora. Jesus deu continuidade usando a mesma expressão: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus estava falando para religiosos da época. João Batista pregou, escancarou o pecado dos líderes do seu contexto, da sua época. E nós precisamos fazer a mesma coisa, meu irmão, minha irmã. Não podemos ficar de braços cruzados, vendo a destruição da igreja, vendo a igreja se distanciando cada vez mais das Escrituras. Porque um dia Deus vai cobrar de cada um de nós. Nós somos responsáveis, você é responsável pela sua igreja, eu sou responsável, eu tenho obrigação de chamar a atenção da igreja quando a igreja estiver se desviando da centralidade das Escrituras. Somente as Escrituras. Nós precisamos defender isso, meu irmão, minha irmã. Homens como John Hus, né, Zwingli e outros pré-reformadores, reformadores, Calvino, Lutero e outros homens de Deus que surgiram na história para defender as Sagradas Escrituras. Porque a humanidade, meu irmão, minha irmã, o ser humano tende sempre a se distanciar da palavra de Deus. Mas Deus, ao longo da história, tem levantado homens e mulheres que não vão se dobrar ao Deus de Baal. Deus vai levantar homens e mulheres que não vão se dobrar diante da imagem de Baal.
E quem são essas imagens de Baal que nós temos hoje, meu irmão, minha irmã? É esses hereges que estão surgindo com falsos religiosos. Parece crente, mas não é crente. Se veste como pastor, fala como pastor e até usa a Bíblia como pastor. Mas de pastor não tem nada. Volta a falar, tais homens são reconhecidos como cães, são reconhecidos, a Paulo chama de anátemas. Tais homens, lá em Mateus capítulo 6, capítulo 7, Jesus vai identificar eles como inimigo da igreja, como inimigo. Vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, porque muitos chegarão a mim e dirão, disse Jesus, em teu nome eu orei e enfermos ficaram curados, eu expeli demônios, eu preguei para multidões, eu era líder de uma igreja com 10.000 membros, eu era líder, eu fazia evangelismo que atraía milhões de pessoas. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Quem são esses? São aqueles que ouvem a palavra, mas não as praticam. Querem viver segundo os seus prazeres, segundo os seus desejos. Que Deus tenha misericórdia, meu irmão, minha irmã, da Igreja de Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que possamos, meu irmão, minha irmã, ser um instrumento nas mãos de Deus para defender e pregar as Sagradas Escrituras. Somente as Escrituras. Somente e somente Cristo salva. Glória somente a Deus. A salvação é somente pela graça, não pelas obras, não pelas mãos de homens, mas pelo aquele sacrifício que Jesus fez naquela cruz por mim e por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.